A paz do Senhor a todos os irmãos. Espero que a paz do nosso Deus esteja com cada um de vocês, mediante ao sacrifício do seu Filho, nosso Senhor e Salvador. Hoje, 12 de outubro de 2022, já se passaram quase 3 anos, desde a última vez que postei aqui o primeiro áudio das coisas que o Senhor falou comigo. E veio nessa hora oportuna falar mais sobre as coisas do Senhor, tentar entender ou explicar algumas coisas que estão nas profecias daquele áudio para que os irmãos possam entender. A minha esperança no Senhor, irmãos, ela não enfraqueceu de maneira nenhuma, diante de nenhuma das circunstâncias que envolveram esses dias. Nós sabemos que estamos aí numa eleição para presidente da República, e eu não abro mão de nada que o Senhor me revelou e me falou que iria fazer através do nosso governante, nosso governo atual. Alguns me mandaram mensagem com dúvidas em relação a essa eleição, a última eleição que tivemos, onde a votação deu a vitória para o concorrente do presidente atual. Irmãos, essas coisas não devem nos abalar, temos que ficar firme nas promessas que o Senhor nos falou. Tudo o que o Senhor tem nos falado vai acontecer, irmãos, ninguém irá impedir. Mas eu quero falar algumas coisas sobre o que aconteceu, algo que está dentro de mim. E apesar que eu não posso falar muitas coisas eu tenho que guardar para mim, que eu corro o risco de perder o canal, corro o risco de ser ameaçado e assim por diante. Então, muitas coisas eu não vou poder falar abertamente. Mas eu quero dizer a vocês que você, quando começa a ouvir o áudio, o primeiro áudio, você pode ver que Deus, Ele começa avisando, advertindo. Deus tem um plano, irmãos, com a nação, um projeto com a nação. E esse projeto, ele é muito maior do que qualquer governo, qualquer força, qualquer poder que queira impedir que essa nação se torne aquilo que o Senhor quer que ela se torne. Eu vou dar um exemplo para você. Quando você vai receber uma visita em sua casa, você recebe a notícia de uma pessoa, um amigo importante, um parente importante, alguma autoridade. O que você faz? Você limpa a casa, você deixa a casa organizada, você deixa a casa arrumada para receber o seu visitante. Como um bom hospitaleiro que você limpa a sua casa para receber o visitante. Então, o Brasil foi escolhido como uma casa que estava suja, bagunçada, mas que muito em breve irá receber muitos visitantes de todas as nações. O Brasil foi escolhido por Deus para ser o refúgio, a arca da aliança, ou seja, a arca de Noé para as nações. Muitas nações, irmãos, serão visitadas pelo poder de Deus, pelos juízos do Altíssimo. E Deus, de antemão, escolheu o Brasil para ser o lugar de refúgio para as outras nações. E tudo que está acontecendo no Brasil, tudo que já aconteceu no Brasil e que ainda está acontecendo no Brasil, é Deus limpando a casa para poder receber os visitantes que vêm de fora. Deus, irmãos, vai começar o seu juízo sobre as nações. Muitas nações serão visitadas por Deus com destruição. E tudo aquilo que está naquele áudio, no primeiro áudio, irá acontecer. Então, estamos agora na fase de intervenção divina. O Brasil está sob intervenção divina. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Político nenhum, força externa nenhuma, força interna nenhuma vai poder frustrar os planos do Altíssimo. O Senhor nosso Deus deu o Brasil para o seu Filho Jesus. O Brasil pertence a Jesus Cristo
e mais ninguém. E nenhum poder poderá destruir esse projeto, esse plano divino que Deus tem com a nação para receber as nações vizinhas que virão para cá. É necessário que a casa seja arrumada e Deus vai mexer em todas as esferas da sociedade. Você pode ver que o Senhor falou também não só com os governos da atualidade, porque estávamos ali nos primeiros meses onde o presidente assumiria. Ainda tinha muita coisa, mas muita coisa já foi arrumada. Deus prometeu que mexeria no Congresso Nacional. E Deus mexeu. Hoje os conservadores são a maior bancada no Congresso. Deus mexeu. Deus também prometeu que mexeria com juízes injustos dessa terra. Desde o começo, 2018, Deus falou dos juízes injustos. Quem são esses juízes injustos, irmãos? Vocês sabem muito bem quem são eles. Deus tem mexido e vai mexer mais ainda, irmãos. Estamos na fase de intervenção divina, irmãos. Esse Brasil não caiu na mão dos comunistas ainda, porque o Senhor interviu, irmãos. Deus interviu nas últimas eleições, irmãos, e vai intervir quantas vezes for necessária para poder limpar essa nação. O Senhor tem falado, irmão, que vai aplanar o caminho, aplanar o caminho do meu povo, para que não haja tropeço para o meu povo. E quando Deus está falando isso, Deus não está falando só na esfera de justiça, política, mas também na igreja, irmãos. Deus falou que ia esvaziar as igrejas, irmãos, em 2018, Ele falou isso para nós. E veio o Covid, e isso aconteceu, as igrejas ficaram vazias, sem culto. Irmãos, isso foi um recado de Deus para a igreja. Foi um recado de Deus para vocês, pastores, que não se preocupam com as ovelhas, que exploram as ovelhas, que roubam as ovelhas e não têm um compromisso com a verdade. Pastores, obreiros, ministros do Evangelho, ouça a voz do Senhor nesta hora. Arrumem a casa. Para de fazer show na igreja. Deus quer educação. Deus quer escola. Igreja, pastores, Deus quer escola. Se você não transformar a sua igreja numa escola, se você não começar a educar essas pessoas na palavra de Deus, alicerçá-las a sua fé na palavra de Deus, vocês irão ser substituídos por Deus. Acorda, igreja. Deus quer que o seu povo seja orientado para a volta do Cristo, do Filho de Deus. Deus está arrumando a casa, irmãos. Igreja, obreiros, pastores, ouça o que eu estou dizendo a vocês. O Senhor quer escola urgente. Eduque as pessoas na palavra de Deus. Parem com show. Parem de mentir. Parem de roubar. Ensine as pessoas o caminho da salvação. O verdadeiro caminho. Os caminhos antigos do Evangelho. Para que eles possam ser salvos. Deus tem um compromisso com os justos da terra. E agora eu quero falar com vocês, brasileiros que estão na Europa. Brasileiros que estão na Europa. Brasileiros que estão na Alemanha, na França. Brasileiros que estão na Coreia. Brasileiros que estão no Japão. Brasileiros que estão vivendo na Europa. É hora de vocês saírem daí. Saem da Europa. Saiam urgentemente da Europa. Pois o Senhor entrará com juízo sobre esses países. E é hora de você deixar esses lugares e voltar para sua pátria. Saia enquanto ainda há tempo. É uma advertência que eu estou dando a vocês. Para que vocês entendam o plano que Deus tem. Deus vai usar o Brasil. Pois o cristianismo no mundo, irmãos. O cristianismo no mundo está acabando. Os países estão criando leis contra o cristianismo. Nós sabemos que hoje quem vive na Europa, muitas das vezes é proibido de pregar o Evangelho em certos países. De falar de Cristo em certos países. Pois as leis proíbem os cristãos de expressar sua fé em vários países do mundo. Substituíram Cristo, Filho de Deus, por Mamon. Pois agora o Senhor,
irá trazer juízo sobre essas nações. E Deus irá usar os seus ministros. Então, meus amados irmãos, ouça a voz do Senhor. Se neste momento que você está ouvindo a minha voz, como a voz do Senhor, se ela queimar o teu coração neste momento, você sentir que Deus está falando com você, faça o que tem que fazer agora. Deus vai usar não somente a guerra, a fome, Deus vai usar também os vulcões, as válvulas da terra, irmãos. Quando eu disse lá no primeiro áudio, as válvulas da terra, eu me emocionei porque eu senti o juízo vindo debaixo do chão. Debaixo do chão, vulcões que irão entrar em erupção e vão destruir cidades inteiras. Também eu vi uma grande explosão. Uma grande explosão. Eu estava com os meus filhos, eu tenho 3 filhos. E eu me lembro que eu estava com eles em um campo. E perto de mim tinha um muro. E quando acontecia aquela explosão, eu via aquele clarão daquela explosão, eu corria com os meus filhos para perto daquele muro. E eu ficava desacordado. Eu não via mais nada. Quando eu acordei, eu estava dentro de um hospital, sendo cuidado por 2 enfermeiras. Até hoje eu pergunto ao Senhor o que significa esse sonho, mas eu preciso contar porque eu orei por muito tempo pensando nesse sonho e pedindo a Deus uma interpretação, mas talvez Deus dê a interpretação para você. Quando eu acordava do leito do hospital, eu estava sendo cuidado por 2 asiáticas. Não sei se eram chinesas, não sei se eram japonesas. E eu perguntava para ela, onde estão os meus filhos? E elas não me respondiam nada. Elas estavam cuidando de mim aqui naquele leito de hospital. Não sei o que significa. Mas que Deus possa te dar essa interpretação. Eu também vi uma grande pedra caindo do céu. Uma grande pedra caindo do céu. Eu estava em cima de uma montanha, com a minha esposa e com meus filhos, dentro de uma casa de vidro. Era uma caixa de vidro quadrada, transparente. E essa caixa estava em cima de uma montanha, e eu estava com os meus filhos dentro desta caixa. E eu via 8 montanhas, eu contava 8 montanhas à minha frente. Quando aquela pedra caía, eu abraçava minha esposa e falava, acabou. Acabou o tempo. E eu via aquela pedra caindo de forma muito violenta. Parecia que era sobre o oceano. E para o lado do sul, eu estou aqui no centro-oeste, e eu via à minha direita, para o lado do sul, essa pedra caindo. E ela fazia uma explosão muito forte, e eu via as montanhas afundando, uma a uma. A 8ª, a 7ª, a 6ª, a 5ª, a 4ª, a 3ª. Quando ela chegava na 3ª, onde a 2ª montanha e a 1ª onde eu estava, a gente não era atingido. Deus nos livrava dessa destruição, que essa pedra, não sei se é um cometa, não sei o que é que caiu do céu sobre o mar. São avisos que o Senhor tem dado ao seu povo. E eu também vi, não sei se é uma estrela, não sei se é um planeta de cor vermelha muito forte. Ela entrava na nossa atmosfera aqui, na atmosfera da Terra, e eu via quando ela piscava. Quando ela piscava, as nuvens do céu ficavam vermelhas. Eu não sei também o que significa isso, o que é. Só sei que no sonho alguém me fazia entender que isso trará uma mudança, uma mudança na atmosfera terrena. Então, igreja, esteja orando, buscando ao Senhor. Aí, o Senhor está intervindo sobre a nação. O Senhor está me fazendo entender as coisas que Ele me falou
naquele áudio. Eu quero falar para os irmãos que tudo que Deus me revela é como se fosse pequenas pedras de um grande quebra-cabeça que eu tento montar. Pode ser que eu esteja aqui interpretando de forma errada, mas muitas das coisas que eu já interpretei aconteceram de maneira bem categórica, de maneira clara, para que eu pudesse entender. Então essas peças desse grande quebra-cabeça estão sendo montadas. Eu também entendo que este ano, uma parte desse ano e ano que vem vai começar uma limpeza no Brasil. O Senhor falou para mim, vou começar a limpeza. Eu avisei, eu adverti, eles não me ouviram. Irmãos, Deus sempre dá uma oportunidade para as pessoas se converter, para as pessoas se arrepender. Quando Deus faz isso, a primeira coisa que Deus faz é expor os seus pecados, os seus erros. Deus expôs os pecados e os erros dos políticos dessa nação, para que eles se arrependessem, para que eles voltassem atrás, para que eles desistissem do seu intento de continuar explorando essa nação, de continuar roubando essa nação, de continuar sujando o nome dessa nação. Mas muitos deles não ouviram a advertência do Senhor. Pois agora, meus irmãos, Deus irá entrar com providência, com juízo. Eu vi prisões, muitas prisões. Eu vi, irmãos, muita sujeira escondida, muita coisa vindo à tona, coisas que estavam escondidas, coisas que foram feitas no oculto, no ocultismo. E Deus vai trazer tudo à tona, irmãos, por esses dias. Irmãos, eu vi barricadas sendo montadas no Brasil, nas estradas. Eu vi pessoas com foices, machados, enxadas, se levantando. Orem por essa nação. Tudo que o Senhor precisar fazer para limpar essa nação, Ele vai fazer. Ele vai executar. E nós, como a sua igreja, devemos orar apenas, buscar a Deus e cumprir com as nossas obrigações, como bons cidadãos, como bons patriotas que somos, que amamos a nossa nação e queremos ver um país mais justo, um país para nós todos. Essa semana, meu filho Esdras aprendeu a andar de bicicleta. Eu ensinei ele a andar de bicicleta aos 6 aninhos, ele está com 6 aninhos agora. Dei uma bicicleta a ele e eu estava ensinando meu filho aqui, onde eu moro, numa chácara, e observando as suas dificuldades, observando a sua coragem de montar na bicicleta e eu orientando ele, eu segurando a bicicleta e ele falava, larga pai, deixa que eu vou sozinho. E mesmo caindo várias vezes, mesmo levando vários tombos, o Esdras ele continuou insistindo, até que ele conseguiu andar com a sua bicicleta. 2 dias depois que eu ensinei, eu vejo ele andando agora. No começo estava com dificuldade, mas agora você vê ele já desafiando, ele já começa a querer empinar a bicicleta, querer ir um pouco mais longe com a sua bicicleta. E eu fiquei pensando no futuro dele aqui nessa nação. E eu louvei a Deus, eu glorifiquei a Deus. Sabe por quê, irmãos? Eu fiz isso porque meu filho terá um futuro aqui nessa nação. Porque o meu Senhor me prometeu isso. O meu Redentor, ele vive. E ele já garantiu o futuro do meu filho. E meu filho terá um futuro nessa nação. Com todos os desafios que essa nação tem enfrentado, as dificuldades que o povo brasileiro já enfrentou. Eu me lembro de quando eu era pequeno, quanta necessidade eu passei. Eu não tinha material para ir para a escola. Eu tinha que
catar ferro velho na rua para vender, alumínio, carpir data para poder comprar os meus materiais de escola. Um Brasil com grandes dificuldades. Hoje estou com 50 anos de idade, olho para trás e vejo quantos desafios que eu já passei na minha vida, mas eu venci. Com todas as dificuldades, você também venceu, você está aqui, em pé. Creia no seu Cristo, porque tudo aquilo que Ele prometeu, Ele vai realizar. Eu tenho muita coisa para poder compartilhar com vocês, mas eu estava esperando o tempo oportuno, a hora que o Senhor me desse a oportunidade de eu me sentir à vontade de poder falar mais coisas, das coisas que Deus tem me mostrado. Eu só posso dizer aos irmãos que os irmãos podem ficar tranquilos. Deus vai nos dar a vitória este mês. E vocês vão glorificá-lo, exaltá-lo pelo grande livramento que Ele deu a vocês. Porque o Senhor livrou essa nação. A glória e a honra seja dada a Ele, pois Ele está no governo dessa nação. Pois o plano que Ele tem com essa nação é grande. Em breve, irmãos, muitas coisas pelo mundo irão acontecer. E muitas delas o Brasil vai ser poupado. Muitos juízos virão e o Brasil será poupado para receber aqueles que virão de longe. Eu vi, irmãos, navios carregados de pessoas, carregados de riquezas. Quando o Senhor me disse que eles terão que trazer tudo de volta, tudo aquilo que foi levado vão ter que trazer de volta. Eu fiquei sem entender, mas depois que eu tive alguns sonhos, eu comecei a entender. Eu vi navios entrando no rio Amazonas. Eu fui transportado para o fundo do rio Amazonas. E eu vi o casco do navio arrastando na areia com peso. Aquelas pessoas estavam fugindo, vindo de longe e ancorando aqui nessa nação. Também pude entender por que Deus deu ao brasileiro um coração hospitaleiro, um coração receptivo. Como que o brasileiro são pessoas boas, pessoas que estão dispostas a dividir o pouco que tem. Por isso, irmãos, que nós temos essa hospitalidade em nosso coração. Deus colocou isso em nós, para esta hora, para este momento. Então, igreja, se prepara. Orem, busquem ao Senhor. Desde o começo, Deus está falando para a igreja: ore, igreja, busque, pois os poderes das trevas estão sobre o nosso poder. E os poderes das trevas não vão prevalecer contra a sua igreja. Não irão prevalecer. Agora é a hora do Senhor. É a hora que o Senhor irá entrar com providência. Foram 4 anos onde a sua igreja orou, esteve quieta, esperando, pois agora, irmãos, chegou o momento da limpeza. Creia no Senhor. Eu vou parar por aqui com esse áudio. Vou estar postando, em breve vou postar outro áudio, porque eu tenho mais coisas para falar com os irmãos. Que os irmãos continuem orando por mim. Me considero um vaso quebrado. Me considero uma pessoa pequena. Sei que existem profetas nesse Brasil muito maiores do que sou. Não me considero um profeta. Sou apenas um pastor de uma pequena igreja aqui no interior do Centro-Oeste. Sou um pastor que cuido de uma igreja aqui há mais de 20 anos como pastor voluntário. Eu tenho trabalho e cuido da igreja como pastor voluntário há mais de 20 anos. Uma igreja pequena aqui do Centro-Oeste. Não sou digno de nada que Deus tem me falado e tem me mostrado. Mas Ele aprovou me falar essas coisas. Ele tem me falado. E eu tenho percebido. Queira eu que eu esteja errado. Queira eu que
tudo que Deus tem me falado, que eu tenho postado aqui, não aconteça. Mas está acontecendo, irmãos. E tudo aquilo que o Senhor falou ainda há de acontecer. Então, igreja, esteja atenta. Busque a presença de Deus como você nunca buscou. Ore por sua nação, pois o nosso grande rei vem em nosso socorro. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.